Fala galera, aqui é o João do canal João Sena Souza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, vamos ver aqui todos os personagens que usaram o Onitrix, além do Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Primeiro temos a Gwen 10, é um dos universos separados. A Gwen acaba obtendo o Omnitrix e se tornou a Gwen 10. Ela tem acesso a basicamente a mesma, na biblioteca de alienígenas, que o Ben no primeiro universo, já que o Omnitrix é basicamente o mesmo, além do fato que o Ben desse universo possui memórias do Ben Prime, até certo ponto de sua aventura. E por isso, conseguia prever o futuro ao saber tudo que o Ben Prime havia vivido nas férias de verão. Porém, no segundo universo, a Gwen ganha o Onitrix, que funciona de maneiras diferentes. Tem uma coloração de energia rosa ao invés de verde. Ela não tem acesso aos 10 anos clássico de Ben 10, mas tem alguns clássicos junto aos aliens adicionais, como bala de canhão e o cipó selvagem, que ela consegue usar o alien vezes melhor que o Ben, o que significa que as personalidades que surgem de seu DNA são semelhantes às personalidades do Gladiador Galáctico, em vez de ficarem discutindo entre si. A Glam 10 é uma portadora de Onitrix bem única, pelo fato que ter a Onitrix não necessariamente vai mudar a sua mente, o que significa que ela pode ter a mesma curiosidade por magia e querer dominar místicas, ao mesmo tempo que tem os poderes do Onitrix. Em seguida aqui, rapaziada, temos o Max 10. No mesmo universo da primeira Gwen 10, o Onitrix eventualmente é removido dela e chega no Vomax. O que é muito interessante, já que o Onitri originalmente era para ser do Vomax. O Onitrix estava programado para procurar e se ligar ao DNA do Max originalmente, já que é por ser o maior encanador que já existiu. Apenas ele poderia ser confiado com o Onitrix. Porém, por serem seus netos, o Ben e a Gwen acabaram encontrando o Onitrix primeiro, e por isso o Onitrix ligou a ele, achando que estava se ligando ao Max. Enfim, né? Nós não sabemos muito sobre esse Max 10. Já que ele consegue o Onitrix ao final do episódio da Gwen 10 do Ben 10 clássico. Então é esse universo que tem no seu destino desconhecido. O Max protegeu o Omnitrix até encontrar o Azimuth e levou de volta ao seu criador. Quem mais poderia proteger aquela ferramenta? Ele fez o Azimuth começar a se importar com o universo, o que faria o Azimuth ajudar e derrotar os soberanos. Em seguida aqui temos o Kevin do Reboot. O Reboot ouviu Gax ao longo da segunda temporada. Reúne várias peças de tecnologia e até mesmo trabalha junto com o Doutor Animal para roubar as amostras genéticas do Onitrix, até que ele foi mandado para a nulidade ao final da temporada. Naquela época não sabíamos exatamente por que ele fazia isso, mas eventualmente na terceira temporada, ele possui só a própria versão do Onitrix, chamado de Antitriz, que tem um tempo limite muito maior, pode trocar de área para o outro, e transforma os Bud em híbrido dos mutantes, revelado mais tarde que o Vilgak na nulidade usou seus poderes para implantar as instruções de como fazer o Antitriz no Kevin, e usando dos equipamentos que o Vilgak, o Kevin construiu o Antitriz. Pelo fato de conseguir virar híbrido, os mutantes de aliens do Bear, ele possui uma biblioteca muito poderosa de transformações. Com uma coisa a se analisar, a ideia do Kevin ter o Onitrix é uma ideia descartada do Ben 10 clássico. Ele sobreviver de certa forma, com Kevin 11 clássico, virando diferentes aliens do Onitrix, antes de se tornar sua forma amalgamada. E o próximo personagem que temos aqui é o Albedo. O Albedo é um ajudante antigo do Azimuth, que colaborou na criação do Onitrix, no sentido de programação e compreensão de dados. Porém, ele se tornou arrogante, e por isso começou a achar que ele merecia ter Onitrix. E quando o Azimuth não deu o Omnitrix para ele, o Albedo decidiu criar sua própria versão do relógio. Porém, o Albedo foi incapaz de criar o Omnitrix correto, mas ele acabou sincronizando o Omnitrix dele com o Omnitrix calibrado no pulso do Belo. Por causa dessa sincronização, o Albedo teve seu DNA alterado para se transformar no Ben, e ficou preso a ter apenas uma biblioteca de 10 aliens, que eram os aliens
que o Ben tinha a Lean Force, e por causa disso, ele não poderia voltar de sua forma galvaniana original, pois o Bela não tinha acesso ao massa cinzenta. O Albedo roubou o núcleo estável do Super Omnitrix, maior criação do Azimuth até aquele ponto, mas que foi um fracasso, pois o núcleo nunca se tornou estável. Após roubar esse núcleo, o Albedo fez diversas alterações ao Super Omnitrix para criar uma versão superior, que poderia não apenas o transformar, mas também evoluir suas formas para seu estado mais poderoso, que são as formas supremas. Porém, o Super Omnitrix ainda tinha um problema de estar sincronizado ao Omnitrix, e por causa disso, ele ainda não poderia voltar a ser um Galvaniano mais tarde. Supremacia alienígena, onde o Albedo já não tem mais nem Omnitrix e nem Super Omnitrix. Ele cria uma máquina que iria alterar seu DNA de volta à sua forma, Galvania, porém achando que o Albedo estava criando uma bomba genética. Vai interfere nesse processo ao entrar no campo de energia, que estava alterando o Albedo, e por causa disso, faz o Albedo se tornar uma espécie de Omnitrix vivo, por causa do Super Omnitrix de Ben, entrando dentro do campo de energia. Por causa disso, o Albedo tem a habilidade natural de se transformar qualquer alien que estava desbloqueado no Super Omnitrix, o que inclui muitas transformações, menos o alien vezes. Porém, por ser um Omnitrix vivo, o Albedo também ganha fraqueza, que ele eventualmente volta ao normal ao ficar sem energia. E mais tarde o universo. Ele cria um estabilizador para seus poderes, o que dá mais habilidades, seu poder de transformações, e também o deu a habilidade de evoluir para as formas supremas. Em seguida, aqui da nossa lista temos o Vilgash, tanto no Reboot quanto na linha do tempo Prime. O Vilgash teve acesso ao Omnitrix. O Vilgash clássico usou o Omnitrix para se transformar uma vez no Gosma, para então seria imediatamente derrotado pelo Ben, quando ele desligou o gerador de antigravidade, que mantém o Gosma estável, mais tarde em força alienígena. O Vulgar, que teria acesso ao Omnitrix uma vez mais, e iria sincronizar todo o seu exército de bioides, com seu DNA sintético em branco, que poderia ser programado em qualquer alienígena pelo Omnitrix. Enquanto isso, no Reboot, o Vilgash foi o primeiro usuário do Omnitrix, pois ele ajudou o Azimuth a construir. Ele usou o poder do Omnitrix para trazer o universo sob seu controle. Teve o poder aprisionado dentro do próprio relógio. Vilgash teve acesso ao Antitriz, que o Kevin criou segundo suas instruções. Usou o poder total do Antitriz ao destrancar seu potencial, o que o transforma em um híbrido mutante de o Sapo Celestial, chamando de Ali, que usaria seu poder para destruir e conquistar tudo que existe. Em seguida aqui, rapaziada, temos Luz Multi. No episódio sobre o planeta Primus, o Vilga atacou esse planeta, que estava diretamente conectado ao Omnitrix, se sentiu ameaçado e chamou o Omnitrix para ajudar. O Azimuth também apareceu lá para proteger uma das suas maiores criações, o mundo vivo feito artificialmente. Lá o Azimuth se uniu ao Omnitrix, com o relógio funcionando como um cinturão para ele. O Azimuth se transforma no Neuromossauro e no Light para lutar contra o Vilgash. Ver que ele é mais um pensador do que o lutador, não é indefeso e consegue lutar por um bom tempo contra o Vilgash. Nessa luta, também vemos que o Raid afeta até mesmo a mentalidade de alguém como Azimuth, o que significa que as raízes genéticas daquela personalidade são bem profundas. Agora temos o Biribiri do Reboot. No Reboot, o Biribilians eventualmente fica com inveja do fato do Dan ter o Omnitrix. Por causa disso, ele acaba viajando ao passado, através de uma máquina no tempo que ele criou, e volta para o dia que o Ben encontrou o Omnitrix, e por causa disso acaba roubando o relógio, antes que o Ben pudesse conseguir. Com isso, vemos que o Omnitrix do Reboot não estava conectado ao DNA do Max e sua família, pois qualquer um realmente poderia ter encontrado o Omnitrix e o ter colocado, usando tecnologia de viagem no tempo, para pegar o Omnitrix de volta. Durante várias viagens do tempo, algumas confusões temporais acabam acontecendo, como por exemplo, a Gwen também obtém um Omnitrix, para permitir que o Ben seja quem tem o Omnitrix, e no mesmo episódio temos o esquilo aleatório, durante o caos temporal que o Biribilians, o Iagrão causaram. Um esquilo aleatório acaba sendo quem pega o Omnitrix, e ao ativar o relógio, esse esquilo acaba virando um híbrido estranho, que ao se transformar usando o Omnitrix, acabou se tornando híbrido entre predador
computador irracional e humano sapiente. O esquilo racional se tornou um híbrido ao tentar se transformar usando o DNA sapiente, ou seja, aparentemente a combinação de DNA sapiente e racional, independente se é com Unimatrix ou Omnitrix, parece sempre resultar em algum híbrido estranho estável. Em seguida, temos o Alien X do Reboot, o maligno viajante multiversal da continuidade do Reboot. O Bank se transformou permanentemente em um sábio celestial, que rouba o Omnitrix de outras realidades, para se tornar ainda mais poderoso. Rouba seu Omnitrix para se tornar mais poderoso, não apenas tendo esse seu Omnitrix em seu corpo, mas dezenas de outros espalhados pelo seu corpo, se alimentando do poder desses Omnitrix. Essa versão do Alien X se torna exponencialmente mais poderoso, e faz coisas como manipular matéria e teleportar raios de energias, e outros feitos interessantes como esses. E o próximo da nossa lista. Aqui temos o Alpha. O Alpha é uma inteligência artificial que controla os nanites alfas. Uma versão protótipo do nanite ômega, que controla todos os nanites, como se fosse um computador central. Porém, diferente do nanite ômega, o Alpha é falho por ser o protótipo. E por isso, precisa continuamente consumir máquinas para sobreviver, consumindo principalmente erros, por causa dos nanites que habitam dentro deles. Usando sua habilidade nanotecnológica, o Alpha copia o sistema do Super Omnitrix para fazer o seu próprio. Então usa essa cópia para se transformar em versões. Agora temos o Benjamin Franklin, em um episódio da clássica animação cômica da Cartoon Network. Uma paródia de Ben 10 acontece, mas ao invés de acompanharmos o Ben Tennyson, acompanhamos uma das maiores figuras patriotas dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin. Esse Benjamin Franklin, apesar de conseguir o que parece ser um Omnitri protótipo, tem acesso aos aliens de força alienígena, como o Fogo Fato e o Normassauro, e até mesmo aliens como o Nurg, que vem da galáxia de Andrômeda, fazendo esse Benjamin Franklin ser muito poderoso, além de ter a natureza cômica de média, para fazer algumas coisas impossíveis e cômicas. Agora, pessoal, antes de falarmos sobre o último personagem da lista, vamos mencionar um pouco sobre outros personagens que usaram o Omnitrix e que tecnicamente não são o Ben, pelo menos não o nosso, os Beons alternativos. Outras pessoas que têm exatamente o mesmo rosto do Belo, mas que possuem outras personalidades, por terem vivido outras vidas em outros universos, com cada um deles tendo sua própria história Omnitrix. O Ben 23 não teve Value Max para o guiar na vida. O Ben 23 cresceu para se tornar uma pessoa muito mais arrogante, além de ter o Omnitrix muito mais avançado. Divide seu catálogo em lista de 23 aliens. Usou o poder de seu Omnitrix para dominar o planeta Terra, que existe como uma espécie de deserto pós-apocalíptico, habitado por pessoas e alienígenas, que nasceu com uma mutação viral zumbi, e fez com que todo aquele mundo acabasse sendo contaminado por esse vírus zumbi, e também as versões alternativas do Bear, mais específica e diferente. O Eon, o literal deus do tempo, que teve seu Omnitrix destruído e uma situação terrível. Então, para finalizar aqui, rapaziada, essa lista, que mostra todos os personagens que usaram o Omnitrix, temos o nosso querido personagem brasileiro da língua presa, o Cebolinha. Sim, rapaziada, o Cebolinha de todas as pessoas no multiverso. O Cebolinha é um dos únicos a conseguir acessar o Omnitrix. Em um gibi crossover com o Ben e esse book, o Cebolinha da Turma da Mônica pede o Omnitrix do Ben 10 do Reboot emprestado, para ser o mais novo plano infalível. Ele usa o Omnitrix para coletar a amostra de DNA do Quilinho Sansão, para se tornar a criatura mais poderosa que existe, um Sansão senciente. Mas ele acaba descobrindo da pior forma que a força do Sansão não vem só do Quilho, mas da própria Mônica. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Falou e fui!